Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, o seu podcast sobre Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais um episódio, mais uma partida de pré-temporada vencida, contra o Cleveland Browns, 31-7, um jogo bem tranquilo para os Bills. A gente vai conversar isso nessa partida, a gente vai conversar também sobre alguns jogadores aí que estão com as suas batatas assando, de acordo com o termo aí, muito utilizado para quem está com o tempo contado aí. Claro, vai ser só a nossa opinião, mas vamos trazê-las aqui para vocês. Queria dar boa noite aqui, boas-vindas ao meu parceiro de hoje, João Marcelo. Tamo junto, João. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo. O prazer é sempre meu estar aqui. Mais um programa aí pra gente fazer, vai ser muito bom. Isso aí, meu nome é Célio Filocrião, seria o seu host nesse programa. E, cara, a gente começa falando o seguinte: Bills e Browns, 31-7 no jogo. Muito tranquilo para os Bills, Os Browns não ofereceram perigo algum, a não ser ali no início da partida, que eu até na internet eu vi um burburinho e tal sobre estaria jogando mal e tal, mas, cara, sendo bem sincero, tirando aqui, assim, tirando os primeiros minutos ali, sem problema algum para os Bills dessa partida, até porque os jogadores dos Browns, meu amigo, se eu fosse torcedor dos Browns, eu estaria minimamente preocupado, e não que isso não fosse uma mensagem válida para os anos anteriores, mas olha, eu vou te falar uma parada, Nelson, não tá muito legal por lá não, hein? Mas é isso, sem muito segredo. O Kyle Allen começou jogando, depois jogou o Buechel. Tivemos TD de Ray Davis, tivemos TD corrida do Shane Buechel, foi bem surpreendente no fim das contas. Hardman com TD, Jamar McLean com TD. Então, assim, teve uma oportunidade aí para todo mundo. A gente vai falar um pouquinho desse jogo antes de partir para o tema do episódio. João, você traz algum destaque aí para a gente dessa partida? O que tu gostou, o que é que tu não gostou desse jogo aí dos Bills contra os Browns? Então, comentar rapidamente sobre essa questão da defesa ter começado um pouco lenta, começado devagar. E, cara, assim, é jogo de pré-temporada, cara. Como a gente já disse aqui, desconsidere tudo que você vê na pré-temporada. Dito isso, o Todd Monken, técnico do Cleveland Browns, head coach do Cleveland Browns, e eu acredito que ele é até o play caller do Cleveland Browns, eu não sei direito, mas eu acho que ele é play caller de ataque. Ele foi muito safado, foi muito macaco velho, porque a defesa dos Bills nesse jogo estava composta só por rookies e, no máximo, jogadores segundo-anistas ali. Então era uma defesa muito nova, chegando agora na liga. E o Todd Monken, esperto que só, chamou um monte de play action. Mas foi muito play action pro Shedeur Sanders, muito play action. Várias jogadas em play action. E, cara, uma defesa nova como a do Buffalo Bills, cheia de jogadores novos, vai cair muito em play action ainda. Tá chegando agora na liga, ainda não sabe identificar muito bem. Não sei se você reparou naqueles lances do... Tinha o play action, aí o TJ Parker vinha direto no running back, e aí o Shedeur Sanders saía com a bola pro lado, assim. Então, cara, é muito disso, assim, rooks tendo seu momento de chegamos na NFL, né? Estamos vendo como são os ataques da NFL, como os coordenadores ofensivos têm a mente muito mais bem trabalhada do que no college. E outra coisa que eu queria destacar também é que, finalmente, eu acho que dá para falar que nós tivemos os wide receivers se destacando num jogo de pré-temporada, né? Agora trazendo um destaque positivo. Porque a gente vinha dizendo como é difícil os wide receivers se destacarem, porque os quarterbacks estão sempre bem abaixo da média nesses jogos de pré-temporada. E a gente finalmente viu um Trent Sherfield aparecendo muito bem,
o Jamori McLean com um touchdown espetacular numa jogada acho que o passe foi do Kyle Allen, né? Foi do Kyle Allen, passe cruzado assim, ele saiu pegando a bola, pegou o embalo, foi embora com o touchdown. Então a gente viu bons lances, bons momentos dos nossos wide receivers. E acho que esse é o principal destaque, porque realmente estava difícil ver jogadas dos nossos recebedores e a gente finalmente conseguiu, assim, ter uma prova de que tem talento nesse grupo secundário de recebedores, né? E algo que eu queria destacar individualmente é sobre o Davidson Igbenogson, o cornerback rookie que o Brandon Beane draftou, é que no primeiro momento a gente não gostou do draft dele, né? Mas que dá pra gente ver que ele, como ele tem se consolidado como esse cornerback, talvez até titular do Buffalo Bills, porque o Maxwell Hairston não consegue jogar. Assim, nem não sei nem se ele tá treinando direito, né? E então, nessa ausência do Maxwell Hairston, até agora o Igbenogson tá tomando conta assim da posição tranquilamente. Acho que para semana 1 ele pode pintar como cornerback titular. É uma das surpresas que pode rolar, né? E aí, cara, é uma infelicidade do Harrison, né? Tem muito o que fazer, né? Uma condição física dele. E aí mostra aquela. Cara, se essa temporada começa com o Ibidusson titular e o Harrison machucado, vai ser show de, abre aspas. É por isso que eles estão lá e eu tô aqui, pô. Não tem jeito, fecha aspas. É o que Exatamente. acontece, né? Não tem jeito. Exatamente. Faz parte do jogo. Antes de passar para os destaques aqui, só para fazer uma alusão a essa questão, já que tu citou Harrison e atrás, depois eu trago isso logo. Um dos pontos que estão preocupando agora é que, cara, cada dia mais tá mais cheio o número de jogadores que não estão praticando, né? Não estão treinando. Olha, eu vou trazer a lista só de quem não participou do treino de hoje. Tá? Ty Johnson, que a gente sabe que é uma lesão mais séria, mas de não revelar ainda. Keon Coleman não treinou, Khalil Shakir não treinou, Michael Hartman não treinou, McGovern não treinou, Jude Burry não treinou, Van Granger não treinou, Ed Oliver, Javon Solomon, Terrell Bernard, Joe Anderson, Gardner Johnson. É muita gente. A gente não tem como saber em que ponto é uma lesão grande, pequena, se é leve, se não é, né? A única que a gente pode destacar é o Ed Oliver, que não está treinando por uma infelicidade familiar, infelizmente, né? Ele perdeu o seu filho num trágico acidente que foi revelado da pior forma possível, diga-se de passagem, né? Por um maluco aí no Twitter, né? Que os caras são malucos, né? Isso, é o mundo em que as curtidas valem mais que outra coisa, né? A, a, ser o primeiro a falar algo é mais importante do que a, a questão familiar, né? Então, a Ed Oliver não tinha revelado até agora porque havia um motivo, né? E deu para ver que a equipe sabia disso, deu para ver que o Buffalo Bills sabia disso, deu para ver que o Josh Allen, todo mundo sabia disso, né? O Josh Allen, em entrevista, ele deu uma entrevista forte, pesada sobre esse assunto. Então, cara, fica aqui as nossas orações, menções pro Ed Oliver, né? Nesse momento difícil que ele está passando na vida dele. Mas é muito por aí, né? E aí, cara, é isso que tu falou sobre o play action, né? Cara, meu amigo, os caras são rookies, né? Tem jeito. O, o, o que eu me estressava com o Joe Bolsa no passado, caindo em jogada bestinha de play action, é brincadeira, pô. E estamos falando de Joe Bolsa, velho. O cara tá anos na liga aí, né? Então, é normal esperar isso. É normal que aconteça, na verdade, né? Então, é muito por aí. Agora, o que eu tenho achado interessante, cara, os quarterbacks, principalmente, eu tenho gostado mais do que eu imaginava, tá? Achei que iam ser todos horríveis, para ser bem sincero.
Mas eu tenho gostado mais do que eu imaginava das atuações dele. Kyle Allen me parece um cara que está centrado em busca dessa vaga, sabe? Então, tô achando interessante. Ah, tá tendo uma briga, ô João. Eu quero até saber a tua opinião. A gente sabe que os Bills vai levar 3 running backs, né? James Cook, Ray Davis e Ty Johnson. Ano passado, o Frank Gore Jr. foi quem ficou no practice squad, né? Só que o Ian Wheeler tá pedindo passagem aí, né? Tá jogando muito também. Nesse universo aí onde os Bills só podem ficar com um, né? Vamos supor que, claro, os Bills podem selecionar alguns jogadores. Mas vamos supor que os Bills só podem ficar com um desses dois caras. Nesse momento, tu ficaria com o Frank Gore Jr. ou tu ficaria com o Ian Wheeler? Cara, pra ser sincero, eu acho é difícil, porque assim, eu acho que eles têm coisas que eles se complementam, entendeu? Tem coisas que um tem, tem coisas que um não tem. Eu acho que o Frank Gore Jr., ele ele tem uma capacidade de receber passes melhor do que a do Ian Wheeler. Só que eu acho o Ian Wheeler mais rápido e mais forte para correr. Então, entendeu? Eles se complementam assim, mas Sei. pro meu gosto, eu ficaria com o Wheeler, Ian Wheeler. É, Com muita dor no coração, porque eu gosto muito do Frank Gore Jr., mas eu ficaria com o Ian Wheeler. Até é, porque o Ian Wheeler, eu acho que ele já. Eu acho que não, ele já teve experiência em jogos de NFL, não teve? Ou não chegou a ter? Não me recordo. Eu lembro que ele teve uma lesão pelo Bears, né? Aí eu não sei se ele chegou a jogar na NFL. Mas é, eu acho que o Ian Wheeler seria uma escolha, assim, pessoal minha, que eu gostaria de ter. Mas pelos Bills já ter esse histórico de privilegiar ou ter muita consideração por caras que já estão lá há algum tempo, eu acho que eles ficariam com o Frank Gore Jr., por já ser um cara da casa, né, um menino da casa e tal. e e vai ser um terceiro running back que tende a ser utilizado, né? Uhum. Importante, importante frisar isso aí, porque a gente não sabe aí a, a, o grau da lesão do Ty Johnson. Tava procurando aqui, eu ia no Wheeler, só que é muito doido, né? Tu não encontra nem as informações oficiais dele, né? Ele deve ter ficado só na pré-temporada mesmo, Não deve ter jogado, não. não chegou nem a estar em campos E assim, dos Bears. eu não me surpreenderia não se rolasse uma troca ou um corte do Ty Johnson. Não ficaria surpreso Uhum, assim. Principalmente porque essa questão das lesões dele já é recorrente, né? Vem desde a temporada passada. Então, assim, eu não me surpreenderia, não, ele sendo cortado. sim. Eu só não me desespero com essa questão de colocar gente no practice squad, porque ano passado eu pensei, ano passado, pô, Frank Gore Jr. deu show na pré-temporada, né? Aí o povo vai botar o cara no practice squad, vamos pegar o cara, a gente vai perder ele, faz parte do jogo. E tá aí ele, né? Não pegaram. Não é tão atrativo assim como eu imaginava que seria. Mas é um ponto interessante. Os wide receivers, né? O Trent Sherfield está me surpreendendo muito. Achei que ele fosse só para ser um complemento, mas ele está aparecendo bem. Quem sabe me diz com uma vaguinha, né? Aí é porque tem muita gente, né? Concorrendo por uma vaguinha, duas talvez, né? No máximo. É muita gente em busca dessa vaga no ataque dos Bills. Então, cara, está fazendo o possível. E aí, quando você vai ver estatísticas, pô, o Demore McLean tem 2 recepções, 108 jardas. E o TD, que ele faz um TD de 71 jardas, pô. Impressionante. E o Sheffield não fica tanto para trás, já que ele também foi muito bem. Tem uma média de 13,5 jardas por recepção. Então, o ataque dos Bills jogou melhor do que eu esperava, tá?
uma briga que estava tendo era quem ia ser o guard, né? O left guard, ia ser o caramba, o Alec Henderson, Alec o Anderson. Austin Colbert, né? Só que aí até esqueci o nome dela, a Lana, é a Lana Gatsby, alguma coisa assim, né? A Leina Getzberg, acho que é isso. Ela reportou que os Bills nomearam Alec Henderson como o titular, segundo fontes. Segundo fontes. Então, Alec Henderson teria ganhado essa disputa aí. Do lado defensivo da bola, eu queria começar com um destaque negativo para mim, cara. Mas é um destaque negativo não por não tá, não por ele estar jogando mal ou fazendo besteira, pelo contrário, é pelo que ele não está fazendo, sabe? Que é o TJ Sanders. Eu tô achando ele ali a ponto destoante da nossa linha defensiva, tá? Não tenho gostado muito da pré-temporada dele. Ah, acredito que ele vai começar ali como titular, mas não tenho gostado do que ele está apresentando. Acho que ele deveria apresentar mais. Tá? É um segundo ano dele. Tudo bem que pô, ele teve uma lesão ano passado, ficou um bom tempo fora, beleza, mas sabe, eu esperava mais dele nessa pré-temporada. E aí é muito disso, né? E aí é algo que a gente precisa encarar com seriedade até. É algo que o Leonardo falou em entrevista que a secundária preocupa muito ele pela falta de repetição entre os jogadores ali, né? Estão se machucando, cara. Então, não tivemos oportunidade de jogar ainda com a dupla titular, né? Bishop e Gardner Johnson, né? Que aí volta e meia um tá machucado, aí tem que entrar outro, aí tem que entrar outro. Isso está preocupando ele. Preocupa-me também, diga-se de passagem, né? O estilo de jogo do Leonard é um estilo de jogo mais agressivo, então esses defensive backs precisam estar nas suas melhores condições para para as partidas, para os grandes momentos, mas isso é algo que também está me preocupando, mas é muito por aí. O Hamlin saiu com uma interceptação ali, né? O passe desviou, caiu na mão dele. Eu acho que eu falava isso no passado, ou era no retrasado, que o Hamlin tinha várias interceptações porque a bola milagrosamente caía na mão dele. Pelo menos duas ele deve ter aí na carreira, e que a bola vai para o lado, do nada aparece na mão dele. Mas é muito por aí, sabe? Boa partida do Gibson Newsom, que na Walker jogando bem também de novo. E aí tivemos estreia, né, do Greg Gaines, chegou essa semana, já jogou, né? É profissional, amigo. Chegou e jogou, sem segredo. Mas são é até difícil, né, de analisar quando o ataque adversário não oferece nada, né, para nossa defesa se expor. Porque a partir do momento que o Shadow saiu, cara, os Browns ficaram com dificuldade muito grande, né? Aí, pô, o Deshaun Watson, pelo amor de Deus, cara, terrível, terrível. E aí até o Dylan Gabriel ele jogou um snapzinho lá, mas é muito disso. Dessa parte. E gosto dessa ideia dos Bills terem controlado essa partida tão fácil, sabe? É aproveitar. Aproveitar para se amostrar. Se a gente elogiou muito a defesa na partida passada, cara, a vez é elogiar o ataque nessa, né? Dar méritos a quem merece seus reconhecimentos. Uh, algum comentário a mais sobre esse jogo, ou, João? Podemos passar. Cara, acho que não, acho que só comentar sobre o Kyle Allen, que realmente acho que sim, ganhou tranquilamente essa disputa de quarterback 2.
Ele parece um cara muito, muito mais tranquilo rodando o sistema do Joe Brady, rodando as jogadas do que o Shane Buechele. Assim, se tiver tudo bem scriptado, tudo bem roteirizado, a proteção funcional, o wide receiver estiver aberto, o Kyle Allen vai ter muita tranquilidade para completar a jogada. O Shane Buechele, eu já acho que qualquer coisa que aconteça, ele já tá meio desesperado, né? Então, assim, se tudo ocorrer dentro do normal, o Kyle Allen vai ser o quarterback reserva, entre aspas, perfeito, assim. Ele vai conseguir rodar tudo minimamente decente, né? Agora, se alguma coisa sair fora do controle, assim, um pass rusher aparecer ganhando do left tackle na frente dele, ele vai se embananar todo, vai fazer merda, entendeu? Então, por isso que ele é o QB reserva, né? Mas tudo dentro dos conformes, o Kyle Allen vai cumprir o papel dele. Muito por aí, muito por aí. Tô satisfeito nessa altura do campeonato com ele como QB reserva. Eu já ia falar a palavra sem querer, palavra maligna que começa com T, que jamais, se tem uma coisa que eu não quero ver, é o Kyle Allen, uma palavrinha que começa com T no time principal. Então é isso aí. Rapaziada, eu pedi pro João, antes de começar aqui, né, trazer esse tema para o episódio, eu pedi pro João separar 3 nomezinhos que estão com as costas ardendo, que estão ali na beira do precipício no que se envolve Buffalo Bills. Deixei aberto para eles escolher o que quisesse, se é jogador, se é funcionário, dono, ajudante, qualquer coisa, vai ficar à vontade para escolher. Muito bem, João. Traga Tudo. aí quem é o seu primeiro nome que está com a batata assando no Buffalo Bills. Cara, eu acho que assim, é unanimidade esse primeiro nome, acho que todo mundo concorda com isso, que é o Brandon Beane, né? Acho que ninguém discorda disso. E qualquer mínimo detalhe, qualquer coisinha que saia, que dê errado nessa temporada, ele tá fora. Assim, entendeu? Então acho que ninguém discorda disso. O Brandon Beane, cara, com certeza tá com a batata assando, tão no cangote dele, qualquer coisinha que der errado, ele vai ser o primeiro a rodar. Cara, eu tenho. Assim, eu coloquei o Brandon Beane, né, nessa minha lista. Inclusive, quando eu pensei nesse tema, o Brandon Beane foi o motivo, na verdade, principal de pensar nisso. Mas, cara, não sei, velho. Eu coloco ele, eu sempre acho que ele tá com a batata assando e na verdade é outra coisa. Pô, cara, se me falassem que ele teria sido promovido, pô, enquanto o McDermott tinha sido demitido, eu falei, vocês estão malucos? Como assim? Tá ligado? Mas querendo ou não, tem um cara com a camisa 17 nos Bills que deixa o Brandon Beane com as costas largas. E aí ele pode fazer o que quiser, que não tem problema. Ele draftou o Josh Allen. Ele pode ter várias escolhas questionáveis, mas tá lá. 2018, ele draftou o Josh Allen. Não tem segredo. Então, assim, eu particularmente, cara, se é para demitir, reformular, meu amigo, tinha que matar ele para junto. Não o fizeram, mas não tem o que fazer, né? Faz parte do jogo, né? O Pegula parece que tem muita confiança no no Brandon Beane, mas eu também achava que ele tinha muita confiança no Sean McDermott, né? E a gente viu o que aconteceu, né? Então acho que tudo pode mudar de uma hora para outra aí na NFL, hein? É impressionante. Bom, o João trouxe o nome dele, eu vou trazer um nomezinho aqui, e para mim, é um dos que tá perigando, sabe? Não sei até que nível realmente tá a situação dele em termos críticos, mas na minha lista ele tá alto.
que é Greg Rousseau, nosso edge barra outside linebacker. O Rousseau, ele gera uma expectativa muito grande em torno do que ele pode entregar. O problema é que ele nunca entregou tudo que ele pode entregar. Ele nunca conseguiu corresponder ainda todo o que os Bills imaginavam para ele. Cara, assim, trazer os números deles da última temporada: 16 jogos, 7 sacks só no total, um fumble forçado. A melhor temporada dele, que foi em 2024, teve 8 sacks, teve um contrato renovado uns 2, 3 anos atrás, não ganha pouco. Então, acho que é um cara que tá sempre com as batatas assando. Quer dizer, não estava. Eu acho que agora está desde a temporada passada. Eu já vejo alguma insatisfação ao redor dele, né, quando falamos de torcida, algo que eu não via antes. Fora que isso, né? Ele não entrega muitas vezes o que ele pode, aí ele não é aquele cara que se lesiona, machuca a coxa, fica semanas fora. Mas é aquele cara que tropeça, machuca o dedinho e fica um jogo fora. Só que aí ele repete isso na semana 7. Só que aí ele repete isso na semana 14. E assim ele vai perdendo o jogo, vai perdendo ritmo. E ele não consegue engatar de novo. Então, ele é um cara que eu gosto dele, sabe? O apelido dele é Groot, né? É um cara que eu gosto. Mas eu acho que ele tá com a batata assando e eu vejo que se ele não começar a mostrar agora, existe um futuro de. Não, vou até olhar aqui quanto tempo de contrato ele tem, enquanto da tua opinião, mas eu acho que ele é um cara que até se não começar a jogar agora, cara, não sei não, hein? Futuramente pode estar saindo. Ele tem contrato até 2029, onde ele vai ganhar um salário base de 15 milhões. Tomate. Tá ganhando pouco o nosso Greg Rousseau. Ah, valeu, né? Até lá, o salary cap também aumentou bacana. Greg Rousseau tava na tua lista, João? Com certeza tava, eu pensei nele. E, cara, é muito disso, cara. A gente viu, cara, há poucos meses o que o Rams fez com o Jared Verse. O cara fez uma temporada de rookie ok, a segunda temporada dele foi mediana, vaza. Traz o Myles Garrett, que é talvez um dos melhores defensores da história. Acabou, não tem muito que ponto correr, não. Porque a situação que o Rams está vivendo é um pouco parecida com a do Buffalo Bills, do quarterback elite, tá chegando nos momentos finais da carreira, né? O Josh Allen tá chegou agora no auge, daqui a pouco vai passar do auge dele, né? Então, o Rams agiu certo, cara. Já viu, se você é um jogador ok, só que você não entrega o que o time precisa para ser campeão do Super Bowl. Então, eu vou trocar você por um jogador Hall da Fama que está em atividade ainda. E é muito disso, cara. Eu consigo enxergar daqui a um ano, dois, os Bills fazendo isso com o Greg Rousseau, porque parece que o Rousseau estagnou, cara. Parece que ele não consegue evoluir, porque ele é um jogador que o que a gente fala, que tem o mais difícil ele tem, que é as ferramentas físicas. O que ele tem não dá para aprender. Ou você nasce tendo, ou você, infelizmente, não nasce tendo. Então, o mais difícil ele tem, que é a ferramenta física. Ele é alto, ele é forte, ele tem envergadura. E o mais fácil, que é aprender essas questões de técnica, de pass rush, e ele não consegue. Parece que a curva de evolução dele parou, parece que ele estagnou, parece que ele chegou no limite dele, entendeu? E é um jogador que a gente sempre esperou muito, porque ele é daquela parte
ele é daquela parte da defesa que a gente sempre fica esperando aquela jogada, aquele momento para mudar uma partida de playoff e nunca chega, entendeu? Então por isso que cada vez que os anos vão passando, a paciência da torcida vai diminuindo com ele e vai deixando mais aquela questão de, cara, o Russell chegou no limite dele realmente. É isso? O Russell tem quantos anos? Eu acho que ele deve ter uns 26, né? 27, por aí. O cara chegar no limite dele com 26 anos de idade, 27. Então, assim, acho que não passa de 2 anos aí, 1 ou 2 anos aí, que passar, acho que já vai estar na hora de rever aí o que fazer com ele e pensar em trocas aí. Assim, eu já posso ver aí, sei lá, uma troca por um Max Crosby, se bem que o Crosby também já tá com idade um pouco mais avançada, mas quem sabe, uma troca pelo Crosby, uma troca pelo, não sei, a gente pode ver aí um Will Anderson, se o Texas continuar nessa de chegar e não conseguir dar aquele tiro final. A gente pode começar a pensar numa troca pelo Will Anderson, entendeu? Então é algo que a gente pode ver. Com certeza. O Rousseau, ele tem 26 anos, completados agora, 5 de abril. Só que Então, ele entrou na liga muito jovem, né? Ele entrou em 2021. Então acaba dando a impressão que ele pode ser mais velho do que ele é. Só que não, ele acabou de completar 26 anos e a sim, gente não tá vendo uma curva de evolução nele. Algo que eu sinceramente esperava ver isso no passado. Então, é complicado também. Eu esperava muito ver isso com a adição do Von Miller. Felizmente não deu certo. Ano passado esperava ver ainda mais com a adição do Joey Bolsa, ainda mais pelo Rousseau já está mais velho, mais adaptado, tem mais conhecimento ali da liga. Não deu certo de novo essa alavancagem que eu esperava na carreira dele. Então, eu vi agora se o novo sistema ajuda ele, porque assim, nem o sistema novo der jeito é porque o negócio está realmente complicado pro lado do Rousseau, velho. Sinceramente, é eu um acho que negócio complicado. esse negócio de vamos dar 2 anos para ele. O primeiro ano é para ele aprender e se acostumar com essa fase nova, com esse sistema novo, e o segundo é para ele botar em prática o que ele aprendeu, né? Então, assim, eu daria 2 anos para ele, assim. É muito por aí. E só trazendo uma discussão que tu trouxe, que é algo que a gente não vê na franquia do Buffalo Bills, que é esse sentimento de urgência que Los Angeles Rams tem, que citou, né? O, o Verse não deu certo, beleza. Não é que ele não deu certo, né? Mas é que, cara, vamos pegar alguém melhor. Ah, ele é caro. Beleza. A gente vai ganhar o Super Bowl. Cara, eles fizeram exatamente isso anos atrás, velho. Investiram tudo, né? E ganharam o Super Bowl. Ficaram um ano fora do jogo e no ano seguinte já estavam de volta à competitividade. E aí, pô, o passado do Brandon Manning também pesa muito contra ele, né? Ele não é que a gente queira criticar ele, mas ele vive criando provas contra si mesmo, pô. Quando a gente vê a questão do wide receiver dos Bills ano passado, aquela coisa horrorosa, aí o que é que acontece antes da temporada? Ele vai lá no rádio, liga para falar que o grupo do receiver dos Bills tá ok, aquilo que eles imaginavam, tralalá, tralalá. Né? Provando. Depois falou que esse tipo de negócio dos Rams era muito arriscado, que podia acontecer o que aconteceu, ganharam o Super Bowl e depois entraram, tiveram uma queda abrupta, tralá, tralá. Então aí de novo, tá ligado? No passado bateram o final de conferência, quase poderiam ter ido para o Super Bowl. Então, cara, isso me incomoda bastante, né? Essa falta de agressividade no, na equipe dos Bills. Não sei, isso acho que é
virou parte do organismo da franquia. Muito bem. Outro nome, João. Me traga outro nome aí para conversa. Então, acho que também não vai fugir muito do óbvio, é o Ed Oliver, cara. Assim, todo respeito a ele, sabe que a gente sabe que ele tá passando por um momento difícil e tal, mas aqui a gente tá pra falar do campo, do jogo, como ele vem se saindo como jogador do Buffalo Bills nesses últimos anos. Deixando claro isso. Então, cara, o Ed Oliver foi uma escolha top 10 do draft, cara. Uma escolha top 10 do draft. Ele tá na liga há quase 10 anos. Ele entrou em 2018, se eu não me engano. Ou 2019, desculpa. Ele tá quase 10 anos na liga. E ele tem quase 30 anos, né? Ou fez 30 anos, não me recordo agora. E, cara, é a mesma coisa do Greg Rousseau. Parece que ele estagnou, ele não consegue evoluir. E no momento atual, onde ele já tá com acho que 30 anos, fica difícil evoluir, né? Não tem mais pra onde correr, entendeu? Então a nossa última esperança é essa mudança de esquema para ver se alguma coisa acontece, se ele consegue enfim mostrar o verdadeiro futebol americano dele, entendeu? E é isso, cara, assim, torcendo muito porque os Bills apostaram alto nele, uma escolha top 10 e é do mesma pensamento do Rousseau, cara. É sempre aquela jogada que a gente espera que venha dele e não vem, é sempre aquele falta algo a mais e não vem, entendeu? Então é na mesma linha de pensamento do Rousseau. É isso. Eu acreditava que ano passado seria o ano dele, né? Sinceramente. Ele começou muito bem, mas lesão séria, perdeu praticamente a temporada toda, voltou nos playoffs, mas aí não é a mesma coisa, a gente sabe, né? Então, ele é um cara que eu também colocaria nessa lista. Só para comentar rapidamente que ultimamente a gente tem visto muito dos torcedores dos Bills eles envolvendo o Ed Oliver em trocas, né? Sempre fazendo essa menção, pô, podia mandar o Ed Oliver e trazer o que nem na ano passado, quando teve a troca do Micah Parsons. Eu vi muito torcedor dos Bills especulando isso, né? Por que não manda o Ed Oliver e uma primeira escolha ali e traz o cara, entendeu? Então a gente tem visto cada vez mais os torcedores dos Bills também perdendo a paciência, assim. Não tem mais de onde tirar dali, entendeu? Então dá para ver que um movimento que começa, o Rousseau ainda tá bem no início ainda desse movimento, mas o do Ed Oliver a gente já vê bastante torcedores aí comentando esse caso aí que já poderia ter sido trocado, ter trago um jogador melhor. Então é algo pra gente ficar ligado. É um movimento curioso, né? Porque é um movimento de insatisfação que a gente não vinha vendo, né? E começa a nascer e tal, mesmo com muita relutância de muitos torcedores e tal, mas é um sentimento cara, vocês estão perdendo um tempo, né? Tem crescido cada vez mais. Eu lembro que eu comentei várias vezes aqui no podcast que, cara, aí eu não sabia se era uma coisa cultural nossa de trazer isso do futebol, essa insatisfação, porque, cara, se fosse aqui no Brasil, o McDermott já tinha sido demitido há não sei quanto tempo, tá ligado? O Brandon Beane já tinha sido demitido há não sei quanto tempo, não teria toda essa paciência que tem em Buffalo, né? Que os torcedores de Buffalo têm com Buffalo, né? Eles têm uma paciência incrível, né? Impressionante. E aí eu não sabia se isso era cultural, se isso era uma dívida de gratidão, porque eu já considerava isso, mano. A gente ia ficar eternamente com o McDermott por gratidão, tá ligado? Máximo respeito a tudo que ele fez, principalmente a tirar a gente de uma fila gigantesca, né? Eram 17 anos, 18 anos fora dos playoffs, e aí ele tira a gente, né, dessa seca. Só que no momento é a mesma coisa que a gente está falando. O que aconteceu com o McDermott é a mesma coisa que a gente está falando que está acontecendo com o Greg Rousseau. O Ed Oliver estagnou, simplesmente, né? Não tem mais para onde ir. Né? Então, isso é um movimento que eu estou vendo que aparentemente está se criando o Buffalo.
né? Um movimento de insatisfação maior. Muito bem. Um nome que eu vou trazer aqui é um cara que, sinceramente, por mim, não estaria mais na equipe. Eu teria buscado trocar ele por outro jogador. Não acho que seja tão alarmista aqui, tá? Com esse nome, mas é um cara que eu acho que tá com a batata assada, que se não mostrar o mínimo nessa temporada, eu já buscaria alguma negociação a respeito dele, que é o Keon Coleman. Cara, sinceramente, não vejo para onde fugir com o Coleman, sabe? Ele tem um estilo de futebol muito único, no sentido, cara, ele não vai ficar mais rápido, ele não vai ficar mais ágil. O jogo dele é esse de explosão e força, né? É ganhar aquelas bolas contestadas, né? Ele tinha alguns problemas com rotas e tudo mais. Isso aí dá para corrigir, tudo bem. Mas se ele não melhorar o comportamento dele dentro de campo, se ele não melhorar o comportamento dele fora de campo, eu não vejo sentido em manter o Keon Coleman, sabe? É um cara que eu acho que a gente poderia já ter outra opção no lugar, sabe? Ele é o meu terceiro wide receiver hoje na equipe, mas mais por demérito dos outros do que por mérito dele, sabe? Porque no Palmer eu não confio e o Skyler Bell, né, tá machucado ainda, mal treino, sabe? Então, o que o Coleman é um cara que tá devendo muito, né? Para uma escolha topo de segunda rodada, né? Basicamente, escolha, se eu não me engano, ele foi escolha 32, porque o Dolphins perdeu 33, a foi a escolha 33. dele. Ele foi a 33, então a Foi a 32 33. foi no ano anterior, né? Que o Dolphins tinha perdido uma escolha, e aí a primeira escolha da segunda rodada foi a 32. Cara, é quase uma escolha de primeira rodada, sabe? É um Praticamente a primeira rodada. é praticamente uma primeira rodada. E ele tem que ter uma cobrança, né? Então, ele é um cara que, assim, ele mostra lapsos, né? Se a gente voltar no tempo, tem uma partida contra o Seahawks que ele vai bem, né? Até esqueci o nome do cornerback do Seahawks, que ganha uma jogada dele, aí ele vai fazer uma graça com o Coleman, depois o Coleman ganha uma bola difícil em cima dele, aí o Coleman retribui. O Tariq Woolen Tarek Woolen, isso tá aí, no Eagles agora. isso aí. Então, sabe, ele tem esses lapsos, mas muito pouco para um cara de segunda rodada, topo de segunda rodada, sabe? Para ele, praticamente a mesma coisa do que eu penso do Sanders, por exemplo. A diferença é que o Sanders está indo para o segundo ano, né? O TJ Sanders, mas que apresentou muito pouco até agora para um topo de segunda rodada também. Então, que o Coleman é o nome que eu coloco nessa balança. Cara, eu acho que a gente comentar do Keon Coleman, a gente acaba comentando de rebarba do Brandon Beane, né? Porque desde a época já foi uma escolha assim meio contestada, porque a gente esperava um wide receiver. Assim, a gente foi falado, foi dito que o Josh Allen foi o Josh Allen que pediu, o Josh Allen que encheu o saco pra draftar ele. Só que o Josh Allen não é o general manager do time. O Josh Allen não toma as decisões de quem é draftado, quem é cortado, quem é contratado. O Josh Allen é o quarterback do time. Quem toma essa decisão é o Brandon Beane. Ele não tem que ir pela cabeça de ninguém. Então, a gente acaba comentando do Brandon Beane como é sempre uma decisão errada dele, né? Curioso isso. E sobre o Keon Coleman. Impressionante. A gente roda e volta pro Brandon Beane. Pô, é brincadeira nosso Brandon Beane. É curioso, cara, é curioso. Até o TJ Sanders que você comentou ali também é o Brandon Beane, cara, não tem muito o que fazer. A gente volta nele, assim.
Mas, cara, o Keon Coleman pode controlar, que é o dentro de campo, é o que a gente tem visto, cara. Assim, teve um touchdown legal nessa pré-temporada e tal, mas é muito triste o que a gente tem visto, porque parece que, sei lá, cara, parece que ele nunca jogou futebol profissional, porque já às vezes eu entrava no. Às vezes eu entrava no Twitter depois dos jogos dos Bills, principalmente na temporada passada, e sempre tinha um corte do Keon Coleman correndo uma rota. E, cara, assim, eu não sei se eu conseguiria fazer pior. Sinceramente, eu não sei. Sempre tinha um corte dele correndo uma rota, e, cara, o que que é aquilo, entendeu? Aí a gente fica naquela. Tipo, o cara ele tem 20 e poucos anos assim, então a gente espera uma evolução dele ainda, né? Nessa pré-temporada ele treinou com o Steve Johnson, né? Um ex-wide receiver do Buffalo Bills, né? Fez uma. Teve boas temporadas como wide receiver do Buffalo Bills. É, e o fato dele ter ido treinar com o Steve Johnson mostra um pouco de uma mudança de pensamento dele, né? De tentar entender como ele pode melhorar no jogo, porque a gente fala do Steve Johnson, como ele era um cara que não era privilegiado atleticamente, fisicamente, mas era um cara que criava separação, que corria rotas com tanta naturalidade, com tanta facilidade que assustava o jeito que ele conseguia se separar do wide receiver, né? Vira e mexe, tem vídeos dos enfrentamentos do Steve Johnson com o Darrell Reeves, que é um Darrell Reeves, e o Richard Sherman, que são dois dos melhores cornerbacks da história da NFL, e como ele conseguia criar separação com uma extrema facilidade, né? E aí você vê o Keon Coleman hoje em dia pegando um cornerback 4 do Miami Dolphins e tendo dificuldade, entendeu? Então, assim, é uma mudança de pensamento dele, de ir trabalhar com alguém que entende, já esteve no lugar dele, de não ser um cara que tem uma velocidade, uma agilidade privilegiada, mas que sabe trabalhar bem essa questão de correr rotas e usar o corpo para criar separação. Então, foi uma decisão inteligente dele. Mas, assim, é esperar, cara, é ver como é que vai ser nessa temporada. Eu acho que, assim, oportunidade não vai faltar, porque você vai ter Khalil Shakir e DJ Moore como os alvos fixos. E aí você vai trabalhar muito Joshua Palmer, Keon Coleman e Skyler Bell. Então, assim, oportunidade para ele eu acho que não vai faltar. Com certeza, com certeza. Muito bem, falamos três nomes aqui, cada um. Vou meter umas menções honrosas aqui que eu acho que vale a pena. Traga uma menção honrosa aí, ô João. Então, eu tinha até pensado neles como já entrar direto como o cara que tá com a batata assando, que tá pressionado e tal, mas eu acho que ainda não, porque toda vez que ele ficou saudável, ele mostrou futebol, né? Ele mostrou que tem potencial e ele também é muito novo. Então, o cara que eu trago como menção rosa é o Dalton Kincaid. Porque, assim, a gente tem visto esse problema das lesões dele, que se arrasta, assim, toda vez é uma lesão corta um bom período de jogos dele. Ele faz 2, 3 jogos bons, lesão. Aí volta, pega ritmo, 2, 3 jogos bons, lesão. Então é sempre uma lesão que quebra o ritmo dele, que atrapalha a evolução dele. E, para mim, se continuar assim, cara, não tem pra onde correr. Acho que é uma questão, infelizmente, dele pensar até em aposentadoria, porque fica difícil você jogar futebol americano assim. Então é uma questão dele reavaliar, né, como ele vai tocar a carreira e torcer para ele conseguir ficar saudável, porque a gente viu na temporada passada o que um Dalton Kincaid saudável tem para ajudar o Buffalo Bills, tem para oferecer o Buffalo Bills, né? Como ele é um cara muito importante para o ataque, como o Josh Allen sabe muito, tem muita conexão com ele, eles se entendem muito bem, né? O Josh Allen tem o lance contra o Cincinnati Bengals, que é um touchdown do Dalton Kincaid, que eu acho que traduz muito bem essa confiança que os dois têm, que é um passe no alto, assim, pro Dalton Kincaid, que o Josh Allen sabe que o Dalton Kincaid tem capacidade de pular
agarrar aquela bola com firmeza. E, cara, isso é muito importante, você ter alvos confiáveis para você facilitar o trabalho do seu QB. Né? E a gente viu também na pós-temporada os 2 touchdowns do Dalton Kincaid, um contra o Jaguars e um contra o Denver Broncos. Uma bola alta que ele pega e puxa para ele, entendeu? Então é essa química que ele tem com o Josh Allen que facilita demais o trabalho do Buffalo Bills. Então é muito importante ele se manter saudável, muito importante. E se não se mantiver saudável, aí não tem o que fazer, troca, cortar, infelizmente. Meio por aí. Infelizmente a questão dele é totalmente física, né? Como falou, a gente já viu. Ele já teve impacto direto logo no ano que ele é draftado, né? Só que é isso, cara. Esses joelhos dele tem um problema aí que é muito complicado. Até hoje eu não sei se eu entendi direito essa questão da lesão dele. Acho que é uma lesão séria, que eu acho que ele não optou por fazer cirurgia, né? Foi um tratamento mais conservador. Só que eu não sei até que ponto funcionou esse tratamento aí, né, velho? Porque até agora o cara, ou o tratamento não deu certo, ou eu não entendi direito. Infelizmente, essa parte médica aí vou ficar devendo para vocês. Mas, cara, muita gente pode falar que puxando para coordenação técnica, a gente pode falar que a batata do Brady está assando, que eu não acho que aconteça. De alguém, não acho que a comissão técnica está sob riscos nesse momento. Tá passando aqui pelos jogadores de defesa. Eu também, sinceramente, acho que nenhum está com a batata realmente assando. Tá? Eu acho que o Harrison pode estar com a luz de alerta ligada, mas eu acho que não tá, né? Acho que o bicho ainda não vai pegar para ele. Um que eu acho que pode estar com a batata assando, se não acordar para a vida, acho, na minha opinião, não acho que os Bills vão se desfazer dele de modo algum, tá? Mas, na minha opinião, a batata dele poderia estar assando, que é o Dion Dawkins. Porque a displicência que ele mostrou no passado, eu acho que a gente já teve essa conversa aqui em algum momento. Sim. A displicência que ele mostrou no passado é incrível, sabe? Tava a maior perda para jogar. Acho que é um cara que não botar a cabeça no lugar de novo tende a complicar as coisas, ainda mais que ele é numa posição tão importante, né? Ele cobre literalmente o lado cego do Allen, né? O Allen é muito protegido por ele por quem estiver do lado. E, cara, tava constrangedor ele ser superado e desistir da jogada, né? Tava feio para ele. E para mim ele é um cara que tá com a batata assando, não, mas como eu falei, não acho que os Bills vão tomar alguma decisão a respeito, até porque ele, mesmo com todas essas questões, ainda é um dos melhores left tackles da liga. O Allen ainda confia muito nele. Então, ele ainda tem muita moral. Então, acho que se ele não abrir o olho de novo, o negócio pode pegar pro lado dele. A gente tem visto nos últimos tempos o Dion Dawkins aparecendo em tudo, né? A gente viu ele no Hard Knocks bastante, a gente viu ele no NFL Honors do nada, a gente viu a gente viu ele sendo muito comentado nesse top 100 que a NFL faz, né? Hoje mesmo apareceu, a NFL postou um vídeo dele com o James Cook. O James Cook a gente sabe que é todo tímido, mal fala direito, e o John Dawkins é todo gosta de se Sim. aparecer, né? E o bom Fernando Schmud, antes dessa onda, tinha avisado sobre o John Dawkins, que parece que ele fica deslumbrado, parece que ele gosta desses holofotes, entendeu? E quando tem esses holofotes, ele fica meio avoado, meio que perde a cabeça. E eu acho que é justamente o que tá acontecendo com ele, cara, né? A gente tem visto ele aparecendo muito na mídia ultimamente,
muitos comentários sobre ele, principalmente dos jogadores adversários que comentam principalmente nesses rankings, né, como ele aparece. E eu acho que é muito disso, cara. Ele acaba perdendo um pouco a cabeça, acho que ele acaba se achando melhor do que é. E assim, particularmente é um jogador que eu gosto muito, porque o estilo dele é um estilo que eu gosto muito, que é de provocar, de chamar o pass rush adversário para um contra um, entendeu? Tipo, provocar. Ele, Vem pra ele é cima um de mim. cara do trash talk, né? Não tem jeito. Isso. É um cara que pega ali e fala: vem pra cima de mim se você for homem de verdade, vem pra cima, entendeu? É um cara que fala isso. Só que acho que às vezes ele perde a cabeça, entendeu? E é isso, cara. É torcer pra ele ficar mais centrado, concentrar mais no futebol. A gente viu bastantes comentários que ele perdeu o peso, né? Ficou mais magro, mais leve. Então, cara, é torcer pra ele se concentrar mais no futebol americano e esquecer um pouco esse extracampo. Com certeza. Tem um nome, João, aqui que eu ia deixar passar batido, tá? Que é impressionante, né? Eu ia deixar passar esse malandro batido. Eu Que acho que eu eu sei do que acho. você vai falar. Eu acho que eu sei. Bora ver, bora ver. Que eu acho que a batata dele tá queimada, filho. Não é que ela tá assando. Eu acho que tá sinistra a situação dele. Ela tava assando 2, 3 anos atrás. Uhum. Agora, ele ganhou um passe livre e agora eu acho que ela não está muito boa, não. Eu estou falando de Tyler Bass. Será que era Não. dele que você está falando? Não, não é ele não. Pensei em outro. Daqui a pouco vai já me dizer quem é esse outro. Cara, eu acho que a batata do Tyler Bass está sinistra, Não, tá? Acho que no Tyler Bass. mínimo erro dele, tá? Eu acho que não tem nem mais batata o Tyler Bass. Não deve ter mais. Não deve ter. Coitado, né, velho? Impressionante. Cara, é isso, né? Ele ganhou um passe livre de uma vida extra. É muito doido, né? Ele se machuca e ganha uma vida extra na NFL. Aí a verdade precisa ser dita. Ele jogou. Pera aí, que é um cálculo complicado. A última temporada ele não joga. A penúltima temporada ele vai Ele muito joga. bem nos Ele vai bem. playoffs, principalmente, Vai. né? A temporada anterior ele não vai bem. Essa é a sequência de temporada dele. E aí essa temporada ele vai ter outra chance. Vamos ver aí como vai reagir o nosso Tyler Bass, que, cara, para mim, a situação dele é uma das mais complicadas do elenco. Tá? Vamos ver aí como vai ficar Tyler Bass. Na penúltima temporada, ele colecionou extra points errados, né? Como é que pode isso? O que Hum, ele é extra point? Mas ele colecionou extra points errados, mas graças a Deus chegou nos playoffs e ele foi 100%, foi muito bem nos playoffs, realmente. Na temporada anterior, que foi difícil, e realmente, cara, a lesão que ele teve basicamente ajudou ele. Eu não sei se pode falar dessa forma, mas a lesão que ele teve ajudou ele, basicamente, porque ficou um ano fora e os Bills, eu acho que ainda confiam nele, não sei, é difícil falar. Talvez o McDermott confiava nele, e hum. agora a gente está vindo com uma comissão técnica nova, né? Mudou até o coordenador de special teams. Então, assim, é ver como é que ele vai sair depois dessa volta da lesão. E assim, eu acho muito difícil os Bills se livrarem dele no meio de uma temporada. Arrumarem outro. A gente já viu o Rams, o 49ers, o Giants na temporada passada com muitos problemas de kicker, então a cada 2 jogos eles trocavam de kicker. E eu acho difícil o Buffalo Bills fazer isso. Então acho que vai ser o Tyler Bass até o final. Então é torcer, cara, torcer para ele botar essa cabeça no lugar também e melhorar. É muito por aí. Para encerrar, João, quem era o nome que você ainda estava pensando aí? Então era um cara que eu lembrei e que eu acho que também vai na linha do Dalton Kincaid, que é o Terrell Bernard. Que eu acho que no caso do Terrell Bernard é até um pouco pior, porque o Dalton Kincaid dá para dizer que começou em 2024 por conta dessa lesão do joelho, né, e vem se arrastando. O Terrell Bernard é desde o início da carreira do Terrell Bernard, é isso.
e o maior problema é que é em todo lugar do corpo dele. Ele arruma lesão em todo lugar. Na última temporada, ele levou uma cabeçada do Matt Milano no cotovelo e arrebentou o braço dele, né? Entendeu? Então, além disso tudo, ele é azarado. E aí eu lembro dele ter lesão na virilha, na coxa, no tornozelo, esse do cotovelo. Acho que ele já chegou a ter no pescoço também, se eu não me lembro, já teve concussão, entendeu? Então, cara, eu não tenho certeza se ele teve nas costas também, talvez nas tenha sido. costas. Não Eu tenho lembro certeza. que ele jogou baleado temporada passada. Tem vários lances Uhum. dele correndo como se tivesse alguma coisa prendendo ele. Então, assim, o caso dele é mais preocupante porque ele tem lesão em toda parte do corpo, né? Então é algo para a gente ficar atento. Eu a- acho que não, eu não diria que a batata dele tá assando, mas eu diria que ele tá pressionado para conseguir entregar uma temporada 100%, porque a gente sabe que o futebol americano ele já mostrou, ele foi um dos poucos jogadores do Buffalo Bills que já atingiu um nível próximo ao Pro. Ele já poderia ter ali em 2022, 2023, ele já poderia ter chego a esse nível de All Pro. Então, assim, é torcer, cara, porque é um jogador muito bom. Ele vai contribuir muito para essa defesa do Jim Leonhard, porque, assim, é um cara que é muito o estilo do Jim Leonhard, que é um cara muito inteligente, ele se comunica muito bem em campo, sabe orientar. Ele é basicamente um coordenador defensivo em campo. Então, assim, é muito importante e torcer para ele ficar bem. E não à toa os Bills adotaram a estratégia de só ter dois capitães, né? Um na defesa e no ataque. No ataque era o Allen e na defesa era o Bernard, né? Isso diz Uhum. muito sobre quem ele é e como ele lida com o jogo. Eu fui buscar aqui o histórico dele. Não foi tão específico assim, mas tornozelo, né? Ele sofreu uma entorse em 2023, e aí se estendeu até 2026, sofreu no cotovelo, teve lesão no músculo peitoral, outras lesões no tornozelo ao longo da carreira, então assim, É é, difícil. isso é outra coisa que precisa ser dito. O time dos Bills, além de tudo, ainda é azarado, né? Porque a gente, quando tá bem, a gente vê lá. Eu lembro que naquela temporada retrasada, o, o Coleman quebra. Eu não lembro se ele quebra. Acho que chegou a quebrar o pulso. Ele machucou gravemente o pulso, né? No contato com o Jordan Eu Poyer. acho que não foi grave, porque ele volta, Ele ele volta volta acho que 3 jogos depois, né? depois. É. O, o Taylor Rapp ano passado, mas com Foi os ótimo. dois, o, o cara tem que se preocupar. Ano passado, o cara tava tendo que se preocupar com o adversário e com o Rapp, pô. O cara tava descontrolado, filho. Eu, Mas é eu bem por sempre aí. comentava, eu sempre comentava isso no Twitter, cara, porque assim, o Taylor Rapp era um bagulho inacreditável, cara. Ele errava. Tinha uma coisa que ele não errava na jogada, era o próprio jogador dele. Ele podia errar qualquer coisa, menos o companheiro de time dele. Ele podia errar o jogador adversário, a bola, tudo, menos o companheiro de equipe. Era impressionante. Assim, era impressionante mesmo. Porra, era impressionante o Taylor Rapp, né? Era um dos principais nomes aí da defesa. Mas eu acho que é por aí. Sinceramente, olhando outros nomes aqui, não vejo ninguém que esteja com o tempo correndo aí, que é um colheita acelerado e tal. Acho que esses são os caras que a gente tem que ficar de olho, né, para essa temporada. Muito bem. João, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agradeço demais a esse programa. Tamo junto, meu querido. A temporada tá chegando, né? Só falta um joguinho. Quinta-feira agora contra os Steelers. 8 da noite, né? Se não estou enganado. É isso, 8 da noite, quinta, dia 27 no 8. Como sempre, as partidas de pré-temporada estão passando de graça no DAZN. Então você pode acompanhar lá. Se você não puder acompanhar ao vivo, tem umas opções bem bacanas lá, né? Eles resumem um jogo em 40 minutos.
eles colocam o jogo sem intervalos, então fica bem mais fácil de acompanhar. Então é isso aí. João, valeu demais pela sua presença, viu? Tamo junto. O prazer é sempre meu, eu que agradeço estar aqui, é muito bom sempre fazer o programa. E se você, ouvinte, ou telespectador, e estiver procurando um motivo para assistir o jogo quinta-feira à noite, provavelmente o Skyler Bell, o wide receiver que a gente draftou, vai jogar. Então, assim, se você quiser ver ele aí, é uma boa oportunidade de averiguar se o que a gente fala dele é isso tudo mesmo, né? Então, é um bom motivo para assistir. Aí, a nossa grande atração da quinta-noite vai ser esse Bills e Steelers. Para todo mundo que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Para você que nos assistiu no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, que vai ajudar muito na divulgação desse canal. Valeu? Tamo junto, Go Bills. Até a próxima.